Queridos, eu quero convidá-los, a gente vai fazer alguns sermões sobre os ensinos da criação. Alguns textos da Bíblia são mais importantes do que os outros. Então, por exemplo, os reformadores, eles falaram assim, olha, o recorte do texto bíblico é a pessoa de Jesus. Então, o texto mais importante são os evangelhos, porque revelam a pessoa de Jesus. Não é porque por algum outro motivo, é porque revela a pessoa de Jesus. E aí, nessa perspectiva, o Novo Testamento, o restante do Novo Testamento, também tem um impacto mais intenso, teologicamente, porque foi escrito a partir dos ensinos de Jesus. E no Antigo Testamento, a gente olha para o Antigo Testamento à luz de Jesus. Inclusive, isso está na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A gente interpreta a Bíblia à luz de Jesus. Entende? É por isso que, interpretando à luz de Jesus, algumas coisas, apesar de estarem na Bíblia, a gente não segue. Então, a gente não faz restrição nenhuma à participação de mulheres aqui na frente. Mas a Bíblia faz restrição. A gente não impede pessoas que estejam com alguma lesão na pele de entrarem na igreja. Mas na Bíblia impediria. E por aí são vários outros exemplos, tá? Há vários outros exemplos. A gente interpreta a luz de Jesus. E aí, a partir de Jesus, a gente vê que tem alguns textos que ganham muita importância. Então, por exemplo, Jesus, quando ele fala sobre o divórcio, por exemplo, ele cita a criação. Ele cita o relato das origens, ali no capítulo 1 e capítulo 2, esses capítulos ganham uma importância muito grande na teologia. Jesus o toma como referencial para se pensar a relação entre um homem e uma mulher, sobre o divórcio e a sua separação. Ele não toma a lei, porque a lei já não teria uma característica aproximada ao que Jesus queria ensinar, porque já era um ensinamento já marcado como você resolve questão do pecado, porque a lei é isso, né? O pecado se instaurou, como que a gente resolve isso na vida prática? E aí Jesus toma assim, não, mas no princípio a intencionalidade de Deus era outra, e a intencionalidade de Deus ela fica expressa nesse texto da criação. Então, eu quero pensar e óbvio que eu não vou fazer alguma coisa tão exaustiva, mas eu quero pensar com os irmãos, primeiro sobre a perspectiva do relacionamento com Deus. Como que era pensado isso? Depois com a criação e depois interpessoal. E no interpessoal, certamente vai ser mais de um, porque tem algumas questões aqui que a gente não pode se furtar, como a relação homem-mulher, a questão da heterossexualidade e homossexualidade que apresenta aqui, a gente não deve se furtar a essa apresentação aqui, e uma questão geral das relações interpessoais. E aí, para a gente interpretar o texto, é fundamental que a gente entenda. O relato da criação está no capítulo 1 e capítulo 2, e é da queda no 13, da queda e suas consequências no 13 e 4. Tá? Nós temos dois relatos da criação, isso daí foi visto a exaustão na IBD, eu falo isso algumas vezes aqui de púlpito, né? A gente tem dois registros da criação, o primeiro registro do 1 ao 2:3 e o segundo registro da criação do 2:4 até o final do capítulo. Exatamente, bastava isso, né? Exatamente por isso, a interpretação literal desse recorte do texto, ela é temerária, a meu ver, compromete a mensagem teológica, respeito quem interpreta literalmente, respeito mesmo, zero problema.
Só acho que compromete a mensagem teológica. E aí, exatamente porque interpreta literalmente, que surgiu, também não vou abordar aqui, é só para citar, né? Aquele mito da Lilith. Porque o capítulo 1 fala de uma criação de um homem e uma mulher ao mesmo tempo. E no segundo capítulo, de uma mulher depois do homem criado. Aí, por conta disso, que surgiu a ideia de que a mulher do primeiro capítulo é a Lilith, que não se submeteu a Adão, e aí, por conta disso, Deus cria a outra, que é a Eva, para se submeter, porque há duas mulheres criadas, né, se formos pensar. No capítulo 1 é uma, no segundo capítulo é outra. Se for pensado literalmente. Mas, como a mensagem, a meu ver, não se extrai literalmente, o conteúdo teológico é riquíssimo, e Jesus se apropria desse conteúdo para falar e explicitar sobre o divórcio, tá? Então, para você ver como que isso é importante. Pensando, e aí, novamente, quem considera que é para ser interpretado literalmente, olha, eu respeito profundamente. Há muita gente boa, cristãos sérios, que interpretam literalmente. É óbvio que vai ter que dar conta de como resolve essas questões. Eu, particularmente, e com a maioria dos estudiosos, ampla maioria dos estudiosos, que não veem o texto como literal, mas com uma mensagem teológica muito, muito, muito importante. O relacionamento com Deus, que eu quero destacar alguns pontos aqui, é que Deus cria o homem com autonomia para criar. Nessa relação entre Deus e o homem, Deus não era aquele que faria todas as decisões, que assumiriam todas as funções, e o homem como aquele autômato, assim, aquele robozinho que vai executar as tarefas. Deus fala, faz isso, faz aquilo, e o homem executando. Não, o homem é criado com uma possibilidade, com uma capacidade criativa. No segundo relato da criação, no capítulo 2, verso 19, que depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Percebe que Deus dá ao homem a capacidade criativa, dá ao homem tarefas criativas na existência. Na verdade, o desejo de Deus, conforme expresso no relato da criação, é que haja uma interação. Deus cria, orienta, e o homem assume responsabilidades de capacidades que lhes são atribuídas. No projeto divino, o homem vai poder criar. Com o pecado, aquela que era uma função criativa do homem, que era um trabalho junto com o cuidado do jardim, né? Que a gente vai ler o outro texto que fala sobre isso. Com o pecado, esse fazer criativo do homem se transforma num fazer reprodutivo. Quando você vai ver lá na queda, no capítulo 3, 17, a partir de 17, olha o que acontece com o fazer humano. E o homem declarou, depois de pecar, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Perceba que daquela função criativa de construir cultura, de pensar arte, de pensar as ações da vida,
ele vai ter que se concentrar na manutenção, num fazer repetitivo, em que, ao invés de produzir, é para subsistir. E aí, na marca da relação com Deus, o desejo divino é que eu assuma criativamente, orientado por Ele, os aspectos da minha vida. Na decorrência do pecado, eu vou ficar orientado pelos objetivos os mais corriqueiros, os mais essenciais, de tal forma que eu vou prescindir dessa função criativa e dessa orientação divina. Por quê? Porque eu vou fazer o banal da existência, o óbvio da existência. Eu vou produzir com as minhas mãos, no suor dos meus braços, a minha subsistência, quando o desejo divino é que houvesse uma interação conduzido por Deus para eu criar. E aí me parece, meus amados, que se a gente não tomar cuidado, a nossa relação com Deus, ela fica muito orientada por essa objetividade do cotidiano, porque subsistir é muito difícil. É muito difícil. É difícil pagar conta, é difícil ter saúde, é difícil não brigar com as pessoas, é difícil. O básico da vida não é básico, é imenso, entende? De tal forma que a gente tende a estruturar a nossa relação com Deus nesse básico seco da existência. Quando o desejo de Deus é que a nossa relação seria nessa expansão criativa, da gente pensar, Senhor, sabe, como que é uma vida com mais liberdade, com mais alegria, com novas relações, com novas possibilidades. Não, a gente fica restringido ao basicão da vida. Não está errado isso, não. Porque em decorrência do pecado, a vida ficou muito difícil. Não era, mas ficou muito difícil. De tal forma que a gente despende a nossa energia, a maior energia da vida, para a subsistência, para o basicão da existência. E se você não tomar cuidado, você vai despender a sua maior energia espiritual para o basicão da relação com Deus. Que é o quê? Senhor, me abençoa para eu conseguir pagar minhas contas. Senhor, me abençoa para eu não ficar mais doente. Senhor, me abençoa para que eu consiga não brigar com a pessoa, que eu não me vingue. O basicão. Ao invés de desfrutar de relações mais aprofundadas com Deus. De perceber o amor dele na contemplação. Quem tem tempo para contemplar? Na contemplação, de perceber as possibilidades que a vida com Deus apresenta. Pode ver, 90% das suas orações, se não 100%, são do basicão da existência. Eu tenho que viver. E a gente concentra todo o nosso esforço espiritual para isso. Decorrência do pecado, porque antes tinha essa... Sabe, chega até depois falar, olha, tem um encontro com Deus, Deus chega na viração do dia, bate um papo, vai orientando, na tranquilidade, percebendo como que o ser humano pode ser mais. E a gente perde. Deus chega e fala assim, que, olha, você, homem, vai cuidar do jardim. Vai cuidar do jardim, no capítulo 1, verso 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O exercício do domínio
sobre tudo, e no capítulo 2, no verso 15, diz: o Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Perceba, há um domínio, um cuidado e cultivo. Quando a gente pensa em domínio, como o nosso pensamento já é marcado pelo pecado, nossa noção de domínio é o quê? Eu faço o que eu quero e eu uso para o meu bem e prazer. Mas se Deus domina sobre tudo, essa imagem de domínio faz sentido? Não faz. A ideia do domínio é o seguinte: você é maior, mais forte, mais poderoso, então você vai controlar para o bem deles. Entende? Essa é a ideia de domínio. Eu tenho um poder, mas esse poder eu uso em prol do outro. A ideia de domínio de Deus é essa: eu tenho um poder maior para abençoar as pessoas. Não é eu tenho um poder maior para usar as pessoas a meu favor. Esse olhar é um olhar a partir do pecado, não a partir da criação. Daquela ética do cuidado surge uma ética da destruição. E aí, novamente, se a gente não tomar cuidado na nossa relação com Deus, a gente pode orientar a existência da nossa relação com Deus, não para nos colocar onde Deus gostaria de nos colocar. Qual é o local proposto por Deus, orientado por Deus, para a gente habitar? É o local do cuidado. Ou, como diria Jesus, do serviço. Da possibilidade de cuidar da criação. Criação entendendo tanto a natureza quanto as pessoas. E se a gente não tomar cuidado, a nossa relação com Deus será orientada mais uma vez por um desvio. Que ao invés de eu centrar as minhas aspirações na possibilidade de Deus apresentar possibilidades para eu cuidar, o nosso desejo é que eu seja cuidado. Nada contra ser cuidado, a gente precisa ser cuidado. Mas se a gente tomar cuidado, a gente vai querer a noção do domínio em que eu uso as minhas capacidades intelectuais, meu dinheiro, minha força, para subjugar o outro, a meu favor. E a gente desenvolve relações com Deus no pedido de Deus me favorecer em detrimento dos outros, por exemplo, e tantas coisas mais. Que a gente tenha cuidado, porque a pretensão é do serviço. É do serviço. E a nossa relação com Deus, os nossos pedidos a Deus, devem ser orientados nessa perspectiva. Percebam como que tudo isso é muito difícil. Muito difícil. Muito. Tanto a nossa oração sobrar um espacinho da nossa espiritualidade para além da subsistência e abrir em nós um desejo real de uma espiritualidade que favoreça o serviço e não as conquistas. E nessa relação entre Deus e o homem, fica evidenciado que Deus se preocupa com o ser humano. Tanto assim que naquele relato poético, lindo, que é quando, no segundo relato da criação, que mostra que Deus criou um jardim. Olha que coisa bonita. Tinha um deserto, Deus criou um jardim para o ser humano habitar. Olha que lindo isso. É lindo isso. Mostrando a intencionalidade de Deus de que haja um jardim na nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Fazer da vida da gente não um deserto a ser habitado, mas um jardim. O deserto é consequência do pecado. Não necessariamente meu, né? Do pecado que me cerca. E o jardim é o desejo de Deus. E além disso, ele olha para o ser humano nesse jardim e fala assim, não é bom que ele esteja só. E aí faz a mulher para complementar o homem.
Perceba que a relação com Deus parte dessa consciência. Deus, naquelas ações que eu nem percebo, porque o jardim, quando eu vi, o jardim, já estou aqui com o jardim. Eu não pedi, Deus, olha que deserto horroroso. Não, o jardim está posto. Deus cuidou sem eu nem saber que Ele estava cuidando. E depois o surgimento da mulher, também é um sono profundo, ele não participa de nada, Deus providencia e fala assim, o presente chegou. Entende? Que é assim, não parte do pedido humano. O cuidado divino precede até o pensamento humano da necessidade. Entenda que essa lógica da espiritualidade com Deus é uma lógica de gratidão pelo que nos é ofertado. Como é difícil para a gente, porque o que é bom a gente meio que ignora com muita facilidade e rapidez. Eu falo isso com a beleza de Niterói. A vista da Praia de Caraí, essa parte aqui perto da gente, é lindo, gente. Campo de São Bento é maravilhoso. E é possível que você passe no Campo de São Bento olhando o celular assim, ó, não é? E que você passe na Praia de Caraí sem olhar para a praia. Aí você paga uma fortuna para ir para outro país e fala, olha que coisa linda. Eu não estou falando que não deva fazer essa viajar, é ótimo, e aproveitar as boas imagens dos outros países é muito bom. Mas como que a gente se habitua com o belo? E já não tem nem gratidão pelo belo da pessoa amada perto de você, das suas amizades, da tua saúde, da sua condição, de morar numa cidade que não está caindo bomba, de você estar numa localidade que não tem incursão de polícia e tráfico. Mas que coisa horrorosa é, mas tem gente que está vivendo essas coisas horrorosas. Que tem gente do seu lado que não quer te dar rasteira, ao contrário, quer te apoiar, e que por circunstâncias da vida você tem gente que te ama. Gente, é muita coisa para se agradecer. E se não tomar cuidado, a gente ignora isso. Na relação com Deus, de igual forma, a gente, se não tomar cuidado, a gente perde a dimensão da beleza de Deus nessa relação. Aí vem o pecado, e o que muda nisso? Muda que, olha só, Deus continua cuidando da gente, se preocupado com a gente. Só que ao invés de jardim, de boas companhias, surge, sabe o quê? O homem peca, ele fica com vergonha do corpo dele. Olha que coisa horrorosa. Se eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho um problema sério, porque eu carrego o meu corpo para onde eu vou. Eu não tenho que falar assim, não, estou com muita vergonha do meu corpo, vou deixar meu corpo aqui e vou para lá. Não tem jeito, o corpo me compõe. E o homem começou a sentir vergonha do corpo, diante da mulher e de Deus. Sobrou ninguém. Nessa época não tinha espelho, ok. Depois que surge espelho, até de si tem. Percebe que é um terror isso. Aí Deus que cuida, fazendo o quê? Criando jardim, companheiro, cria o quê? Uma vestimenta de pele, para dar conta da tolice humana. Cuida, mas cuida não sobre uma vida mais bonita, é para dar conta das bizarrices nossas, entendeu? Sabe aquelas coisas que a gente tem, que parece criança mimada, que parece gente que não amadureceu, e eu não estou falando mal de ninguém não, porque eu estou me colocando junto, de gente que dá importância para o que não era para dar importância, que não consegue enxergar o fundamental, enfim, da gente. Deus continua cuidando, só que ao invés de apontar um cuidado que remete a uma qualidade de vida muito bonita, relacional com Ele, com as pessoas e consigo, Deus continua cuidando. Mas para alguma coisa que, no fundo, é para dar conta do erro humano. Não é para deixar o ser humano melhor. É para o ser humano dar conta do que ele era para dar conta e não dar conta. Entende? Deus continua cuidando. Perceba que com o pecado,
a beleza do relacionamento diminui. Eu espero, eu vou completar esse sermão hoje à noite e vou continuar com o cuidado da criação. Mas perceba, não existe a possibilidade da gente não ser pós-pecado. Não tem jeito. Quando fala de domínio, eu já penso assim, faz isso para mim. Não é isso? Quando pensa em domínio, pessoal poderoso, faz isso, faz aquilo. Não é poderoso, olha, ele faz tudo pelos outros. A gente não pensa isso. Infelizmente. A gente, por mais que não queira, a gente gasta a maior parte do nosso tempo na subsistência. É a realidade da vida. Uma pena isso. Uma pena. Era para a gente ter mais tempo para ouvir música, para ver filme, para se encontrar com as pessoas, para ter oração calma, contemplando a praia de Caraí. Isso daí é um luxo na vida da gente. É uma pena. Decorrência do pecado. Ok, fazer o quê? É a vida. Então, não tem como a gente querer desenvolver uma espiritualidade sem o comprometimento do pecado. Não tem jeito. Mas que a gente identifique onde está a marca do pecado. E que a gente busque, ao máximo, uma espiritualidade com Deus que contemple a santidade e o projeto divino. O projeto divino que fez de você uma pessoa capaz de dar nome, de construir vida, orientado por Ele, mas construir vida. Você não é um ser que não sabe, você sabe sim, orientado por Ele. Que a gente desperte para essas noções de espiritualidade, de maior relacionamento, de maior beleza, de maior profundidade e com muita gratidão. Que Deus nos abençoe. O que a gente extrai com muita clareza é que Deus é um Deus que ama, que cuida e que preza pelo belo, pela beleza da vida da gente. Não aquela aridez, mas jardim para se desfrutar. Que seja assim na nossa relação com Ele, na nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos guie. Peço que o Senhor cuide de cada um de nós. Eu peço que o Senhor dê gratidão ao nosso coração. Eu peço, Pai, que o Senhor nos auxilie na caminhada. Peço e te agradeço pela vida da Leila, pela cirurgia dela, peço pela recuperação e pela paz e a condução de toda a família, Deus. Peço pela cirurgia do seu João, que o Senhor abra as portas. E eu peço, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de te enxergar no cotidiano da vida, com abertura na alma de usufruir da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.